Já pensou em fazer pastéis assados? Porém, se você quer evitar comer ou preparar frituras e não resiste ao gosto desse picles, que tal experimentar essa versão? Betim Receitas vai mostrar como fazer peças deliciosas e práticas com facilidade em 45 minutos. Verifique conosco! Confira a receita de pastel de forno econômico com apenas 3 ingredientes. Agora os ingredientes da massa. 200 gramas de farinha de trigo. 80 gramas de manteiga. 60 ml de água. Uma clara de ovo. Uma gema de ovo. Agora os ingredientes do recheio. 20 gramas de manteiga. Meia cebola picada. Uma colher de sopa de café de colorau. 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. 4 colheres de sopa de azeitonas picadas. 3 colheres de sopa de cheiro verde picado. 200 gramas de catupiry. Pronto! Agora vamos ao modo de preparo. Modo de preparo. Para o recheio, derreta a manteiga em uma frigideira e frite a cebola com o colorau. Acrescente o frango desfiado e mexa com o fogo desligado. Acrescente as azeitonas, o cheiro verde e o catupiry. Acerte o tempero e reserve. Para a massa, misture com as mãos a farinha, a manteiga e a água em uma vasilha. Mexa até formar uma massa homogênea. Coloque em um saco e deixe na geladeira por 30 minutos. Pegue metade da massa, abra em uma bancada com farinha até ficar fina e use uma tigela redonda para cortá-la em círculos. Trabalhe com a massa até formar vários círculos. Espalhe o recheio no centro dos círculos de massa e pincele clara de ovo nas bordas. Dobre a massa formando pastéis e aperte bem as bordas com um garfo para fechar. Disponha os pastéis em uma forma untada e pincele gema por cima. Asse em forno a 180 graus Celsius por 15 minutos ou até dourar. Bom apetite! Confira o passo a passo a seguir em vídeo. Vou colocar aqui uma colher de sopa de manteiga ou margarina, deixa dar uma dissolvida. Vou colocar aqui meia cebola, cebola pequena, bem picadinha. Não costumo colocar alho para não dar um sabor muito forte, porque a cebola com a manteiga fica deliciosa. Frita um pouquinho. Aqui ainda também já vou colocar um pouquinho de colorau. E eu gosto de colocar aqui na manteiga, gente, para dissolver bem. Aí não fica muito pigmentado lá no nosso frango, né? Ele dissolve bem aqui. Depois de bem fritinho, já coloco aqui, o frango já está desfiado, já cozinhei com um pouquinho de sal. Já posso até desligar o fogo, porque não há necessidade de ficar mexendo isso aqui no fogo, tá tudo cozido, não é mesmo? E assim que eu vou mexendo, já vou colocar também aqui azeitonas. A receita tá na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha lá, tá? E cheiro verde. Mexe mais um pouquinho. E agora eu vou colocar o catupiry. Mais ou menos aí 200 gramas de catupiry, você pode colocar à vontade. Eu preciso mexer ele aqui para dar uma cremosidade nesse recheio, então mexe bem. Olha a cremosidade, gente, olha isso. Coloca mais se quiser. Eu vou agora acertar com sal, uma pitadinha de sal, porque já está salgado aqui o frango, então é só uma pitadinha mesmo. Mexeu tudo, tá pronto. Agora a gente vai para a massa. Para a massa econômica eu tenho aqui 200 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de manteiga ou margarina e 80 ml de água. Só isso. Agora eu vou misturar. Vou colocar aqui a farinha de trigo. Não pode ser com fermento, hein, gente? Essa farinha não tem fermento. A manteiga ou margarina. E aqui eu vou colocar quase toda a água. Não coloque tudo ainda, certo? Mais ou menos aí 60 ml. Vou mexer tudo isso daqui agora.
sempre mexendo com a ponta dos dedos, e o calor da sua mão vai fazer com que a margarina ou a manteiga derreta, e aí vai ficar uma massinha super 10. Olha só como é fácil. Vai misturando antes de colocar o restante da água. Ah, e outro detalhe, não pode sovar sempre com a ponta dos dedos, porque você vai deixar essa massa bem crocante. E olha como já nem tem farinha mais aqui, é muito rápido, gente. Então, diminui aí, coloca 60 ml de água ao invés de 80, certo? Vou dar só mais uma mexidinha e já vai estar pronta essa massinha muito macia mesmo. Olha isso, gente. Olha que massa boa, gente. Não precisa ficar sovando, não. Vai no saquinho. Deixa lá na geladeira 30, 40 minutinhos para ela descansar bem. Eu forrei aqui embaixo com plástico filme triplo, tá bom? E vou polvilhar farinha também para não grudar. Eu vou começar com a metade da massa, polvilha também um pouquinho de farinha em cima e vou abrir bem fininha. Pode deixar como se fosse uma massa de pastel, bem fininha mesmo. E agora para cortar, gente, olha só, para quem não tem cortador, eu tenho aqui uma cumbuquinha, tem 12 centímetros de diâmetro, pode ser de 10, não tem problema nenhum. E agora aqui, ó, é só colocar e cortar. E o que sobra de massa, a gente abre de novo, não tem problema. Vamos fazendo aos poucos. Tem que abrir mais um pouquinho para deixar ela bem fininha. Olha só, mesmo que eu cortei, mas ela vem e encolhe um pouquinho. Então, abre um pouquinho, deixa descansando e depois abre mais um pouquinho. E olha só como ela tem que ficar bem fininha. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer de duas formas. Um pouco mais fina. Olha, eu cortei do tamanho aqui da cumbuquinha e depois só estiquei mais um pouquinho. E aqui também, olha. Não tem problema nenhum. Vou mostrar duas formas, para quem tem esses cortadorzinhos aqui de pastel e para quem não tem também, para fazer totalmente assim caseiro mesmo. Então aqui, gente, ó, para trabalhar nessa forminha, ela precisa estar totalmente assim, ó, para fora, porque senão depois ela não vai fechar. E aqui, bem encostadinho embaixo. Recheia. Aqui na lateral eu vou passar um pouquinho de clara. E agora eu vou fechar. Aperte bem e tire todo o excesso. E olha só que coisa linda, gente. Que pastel lindo, bem recheado. Como eu estou com a luva, então eu coloco aqui, ó, com a mão mesmo, porque tá bem firminho. Depois que ele for ao forno, ele vai ficar bem macio e bem úmido esse recheio. Passa também aqui a clara em volta. Deixa assim o recheio sempre na metade, da metade para cá. E não suja essa borda aqui, essa borda tem que estar com a clara. E aqui agora é só apertar com o garfo. Depois vem com o próprio cortadorzinho que você já tinha cortado a massa, retira o excesso e olha lá, fica bem redondinho. Deixe as pontas sem recheio, então não pode ter recheio aqui nas pontas, aperta bem. Eu passei aqui também a clara e agora é só fazer uma decoraçãozinha aqui, dando um beliscãozinho, olha só. Vai trazendo e vai beliscando. Passa uma gema aqui em cima, só a gema, não precisa passar a clara. E eu esqueci de falar que a assadeira está untada e enfarinhada, tá bom? Vou levar agora no forno 180 graus, mais ou menos de 15 a 20 minutos ou até corar aqui em cima.